Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Antônio, professor de Biologia do Sistema Positivo de Ensino e hoje nós vamos trabalhar a resolução dos exercícios propostos pelo professor Augusto na semana 9. Vamos lá? Dessa forma, eu peço por gentileza que peguem o seu livro didático, o volume 6, na página 41, para darmos início à nossa resolução. Vamos lá então, pessoal. Página 41, exercício 1. Entre as características encontradas nos peixes citadas a seguir, marque a correta. Então vamos ver a letra A. A realização da respiração pulmonar na maioria das espécies. Não, né? Respiração branquial na maioria das espécies. Existem alguns peixes que nós chamamos de pulmonados, que são peixes dipnóicos, tá? Mas não é necessariamente um pulmão como o nosso, digamos assim, mas a gente sabe que a maioria dos peixes está relacionada à respiração branquial. Então, está errado. Letra B. Digestão completa e no intestino de peixes cartilaginosos a presença de válvula espiral. Com certeza, já é a letra B a resposta correta. Vamos lembrar da válvula espiral, aquela válvula que aumenta a superfície de absorção de nutrientes, facilitando, né, uma digestão mais efetiva, uma absorção de nutrientes mais efetivas. Mas vamos eliminar as outras alternativas. Letra C. Presença de bexiga natatória nos tubarões. Não, né, pessoal? Lembra? Você tem uma bexiga oleosa, um fígado oleoso, perdão, que diminui ou aumenta a densidade do animal, liberando esses óleos, fazendo com que ele afunde ou boie, ok? Endotermia? Também não. São ectotérmicos, eles variam a temperatura de acordo com o ambiente. E na letra E, ele fala em presença de linha lateral nos peixes ósseos e das ampolas de Lorenzini nos peixes cartilaginosos para a realização da mesma função. Não, né? A função da linha lateral está relacionada à percepção de movimento, né? Alterações mecânicas. As ampolas de Lorenzini, no caso dos peixes cartilaginosos, nos condrictes, está relacionada à percepção de campo magnético, coisa que os osteíctes, os peixes ósseos, não possuem. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Os peixes representam a maior classe em número de espécies conhecidas entre os vertebrados. Ocupam as águas salgadas dos mares e oceanos e as águas doces dos rios, lagos e açudes. As figuras abaixo representam peixes de classes diferentes. Então a gente vê ali o número 1, um condrict, né? No número 2 ali uma arraia, um peixe cartilaginoso. Então vamos ver. Considerando as figuras apresentadas e o assunto abordado, analise as alternativas abaixo e assinale a que representa uma característica relacionada diretamente com 2, então os cartilaginosos. Brânquias protegidas por opérculos? Não, eu tenho fendas branquiais, né? Aberto ali. Escamas circulares e achatadas? Também não. Aqui eu tenho escamas como se fossem dentes, né? Escamas anatômicas hidrodinâmicas para facilitar a natação dos animais. A maioria das espécies possui bexiga natatória. Também não. Lembra aquele fígado oleoso que secreta os óleos mudando a densidade do animal para que ele mergulhe, para que ele suba na superfície. Letra D. Apresenta a fecundação interna. Daí sim, lembra? Você tem a nadadeira pélvica transformada numa estrutura que a gente chama de clasper, que ajuda na fecundação, na penetração, no caso, caracterizando uma modalidade de fecundação interna, diferente do que a gente vê nos peixes ósseos, né? Que uma fecundação externa libera vários gametas na água que se fecundam e assim por diante. Então, questão número 2, letra D de dado. Vamos lá, pessoal, questão 3. O despejo de esgotos e o uso de fertilizantes levado pela água das chuvas para os rios podem ocasionar o processo de eutrofização, ou seja, o excesso de matéria orgânica determina a proliferação de organismos como as algas. Estas, por sua vez, consomem muito oxigênio, diminuindo a concentração na água e podem, dependendo da espécie, produzir toxinas que são liberadas na água. Explique de que maneira esse processo pode ameaçar a sobrevivência de peixes no ambiente. Então, pessoal, eutrofização, lembrando, compostos fertilizantes à base de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, material orgânico que consomem todo o oxigênio, né, aumentando a demanda bioquímica de oxigênio, a DBO, fazendo com que eu tenho uma alta demanda, mas a oferta é pequena, promovendo a morte de organismos sensíveis como os peixes.
O outro caso que ele citou no enunciado, ali em relação à produção de toxinas, dá para se falar de algas relacionadas à maré vermelha, tá? As algas pirrófitas e rodófitas, que por meio de antibiose, uma relação desarmônica, antibiose, secreta essa substância que pode acabar gerando a morte de animais sensíveis. Tá? Então, gente, ó, a sugestão que eles têm em resposta. Os peixes respiram pelas brânquias, absorvendo o oxigênio dissolvido na água. Quando o oxigênio diminui, em função do consumo desse boom populacional dessas algas verdes, tá? No caso da eutrofização, ocorre a asfixia, né? Além disso, se há toxinas na água, no caso da maré vermelha, que seria um outro exemplo citado no enunciado, tá? Também vão ser acumuladas pelas brânquias e ocasionando a sua morte, né? A gente vê ali acumulando-se no organismo. Também pode estar relacionado à biomagnificação ou à magnificação trófica para metais pesados e alguns outros elementos que vai se acumulando, né, a cada nível maior da cadeia alimentar. Mas, no geral, devido ao boom populacional de alga, elas consomem todo o oxigênio, eleva a DBO, né? Então aumenta a demanda, diminuindo a oferta. Esses animais, esses peixes, no caso, vão ser afetados dessa condição. Tá bom? Questão 4. Algumas espécies de peixes podem viver sozinhas podem viver sozinhas, outras, como as sardinhas, vivem em cardumes, facilitando a fuga e confundindo os predadores. Lembra lá do peixinho do filme do Nemo, né? A linha lateral pode ser considerada importante na formação e no deslocamento do seu cardume. Justifica essa resposta. Sim, pessoal, com certeza, né? Então a gente vê aqui, a linha lateral está relacionada à percepção. Então ela possibilita a percepção das vibrações na água. Assim os peixes identificam a aproximação de outros indivíduos de sua própria espécie ou até mesmo de predadores, né? O deslocamento da água faz com que eles se movimentem de maneira orientada, fugindo do seu predador, ok? Né? Aqui a gente vê um gifzinho animado, né, representando justamente uma foca, um leão marinho, não sei dizer bem ao certo, a gente vê algumas gaivotas e fragatas também, mas à medida com que ele tenta dar uma investida, né, o cardume se dispersa em função da percepção do movimento, do deslocamento de água, ok? Então vamos lá, próxima questão. Bom, questão número 5. A piracema pode ser traduzida pelo movimento de várias espécies de peixes rio acima para completar o seu ciclo reprodutivo. A interrupção desse movimento por obstáculos como barragens afeta diretamente o seu sistema fisiológico que permite a reprodução. Tá? A reprodução dessas espécies de peixes é controlada pelo eixo do hipotálamo e hipófise relacionado às gônadas. Tá? A produção dos hormônios está relacionada à hipófise e ao hipotálamo. Um sistema de cascata de liberação de hormônios e neurohormônios que traduz as condições ambientais para a fisiologia dos animais. Então é o gatilho, o correr da água, o pular, a atividade física, é o gatilho que induz a resposta reprodutiva. Tá? Então, dessa forma, os hormônios hipofisários agem sobre as gônadas, ovários e testículos, estimulando a síntese dos hormônios esteroides para ajudar na reprodução. Então aqui a gente vê uma imagem, né, de um peixe ali subindo uma cachoeira, uma cascata, para chegar até ali o local de reprodução. Então vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Considerando a importância da piracema para a sobrevivência de determinadas espécies de peixes, é correto afirmar. Número 1. As espécies são impedidas de continuar a subir no rio por causa de barragens. Deverão inverter o sentido de deslocamento, passando a desovar na foz desse mesmo rio. Gente, por que está errada? Tá? Eles passam pela foz primeiro, não é o caso. Você vai subir, né, para a região a montante do rio e não a jusante, que é para baixo. Tá? E hoje em dia, hoje é lei, né? Não que funcione 100%, mas a gente tem vários casos que realmente funcionam, que são as escadas de peixe, né? Nas laterais das barragens, no meio, eles fazem degraus para esses animais subirem. Então vai ser facilitado. Então por isso que está errado a número 1, que também a desova vai ser a montante, acima do rio, e não na foz, no caso a jusante. Tá bom? 02. A grande vantagem da desova nas cabeceiras dos rios realizada pelos peixes migradores é a abundância de alimento, em que essas regiões propiciam para os girinos recém-eclodidos. Gente, estaria tudo bonitinho se não fosse o caso do girino, né? Girino é filhote
de peixe, tá bom? De sapo, e não de peixe. De peixe são os alevinos, né? 03. Através da piracema, determinadas espécies de peixes se deslocam para áreas específicas de acasalamento, onde poderão produzir de forma assexuada novos indivíduos. Gente, gameta, induzindo gônada, testículo, ovário, assexuado? Não, né? Maneira sexuada. Então tá errado a número 3. 04. As regiões de desovas são propícias para a pesca devido à grande concentração do pescado em reprodução que permite manter dessa forma sustentável as famílias que dependem desse recurso. Galera, sustentável, né? Você tem um acúmulo de peixe, você pega um monte, além do que na piracema é proibida a pesca, tá? Então tá errado e também não tem como ser sustentável se você passar uma rede ali ou, né, pegar todo mundo, não vai ter construção, a reprodução vai ser desacelerada, vai gerar poucos descendentes. A longo prazo, esses animais vão faltar na mesa, no prato do pescador, tá bom? Vamos ver a questão 5. A reprodução é a propriedade inerente aos seres vivos que se expressa associada à capacidade desses organismos de transmitir caracteres aos descendentes através da hereditariedade. Perfeito. Questão 5, a única correta. Próxima questão. Vamos lá, pessoal. Questão 6. Nos últimos 10 mil anos, o nível de evaporação da água do mar Morto, tem sido maior do que a reposição. Dessa forma, a concentração de sais tem aumentado, já que o sal não evapora. A principal fonte abastecedora do Mar Morto é o Rio Jordão e, com a salinidade tão alta, apenas alguns micro-organismos são capazes de sobreviver nesse ambiente. Quando o peixe vindo do Rio Jordão deságua no Mar Morto, ele morre imediatamente, tá? São indivíduos que nós chamamos de halófilos, tá? Que vivem em condições de extremo sal. Mas vamos ver a questão. Letra A. Quando um peixe é exposto a um ambiente com alta salinidade, ocorre o grande aumento da concentração de sais nos seus fluidos extracelulares. Esse aumento provoca a formação de um gradiente de concentração em que o meio intra apresenta-se hipotônico em relação ao meio extra, que é muito hipertônico, né? Do Mar Morto é muito hipertônico. O que acontece com as hemácias nessa situação e qual o nome do transporte celular envolvido? Galera, as hemácias vão sofrer, né? Vão murchar. Em função do meio ser extremamente hipertônico, eu perco água para o ambiente e o transporte celular é a osmose. A nível de curiosidade, galera, eu trouxe esse slide para vocês aqui, esse desenho, das diferenças entre um peixe de água doce e salgada, tá? Pena a gente ter um tempinho curto, a gente tem que trabalhar meio rápido. Olha isso aqui, gente. O peixe de água salgada, então, a tendência é perder água para o ambiente. Eu vou fazer muito xixi? Não. Eu vou fazer meu xixi bem concentradinho, porque se já estou perdendo água pela pele, eu vou perder mais para o xixi? Não rola, né? E, então, peixe de água doce, ele bebe água, porque ele está constantemente perdendo água para o meio, ele precisa repor o que ele perdeu. Mas ele tem glândulas, obviamente, dessalinizadoras que retiram esse excesso de sal. Já num peixe de água doce, inverte-se a situação. A concentração do peixe, o interior do peixe é mais concentrado do que o ambiente. Então, a tendência dele é entrar água, ele ganha água, vai ficando túrgido, né? Estufadão, cheio. Dessa forma, peixe de água doce não toma água e faz muito xixi, justamente para liberar esse excesso de água que está entrando no seu corpo, tá bom? Vamos para a próxima. Letra B, ainda na questão 6. Uma característica exclusiva dos peixes ósseos é a presença de uma bexiga natatória. Em alguns peixes, essa bexiga natatória está ligada ao sistema digestório, conferindo uma vantagem adaptativa. Descreva as funções da bexiga natatória e qual é a vantagem adaptativa de a bexiga natatória estar ligada ao sistema digestório. Bom, o que a gente tem como resposta? A gente vê uma carpa, né, um exemplo muito usado, que ela fica ali, né, pegando o seu oxigênio, né, abrindo e fechando a boca ali. Gente, a bexiga natatória, a função principal dela, ela vai auxiliar na manutenção do equilíbrio em diferentes profundidades, né, subir e descer. A vantagem adaptativa é que ele pode, né, ligado ao sistema digestório, a boca faz parte do sistema digestório. Ele indo até a superfície da água, ele consegue retirar a água ali, retirar o oxigênio diretamente da superfície da água. Então, é uma vantagem, ok?
Antes de nós encerrarmos, eu trouxe outra curiosidade para a gente fazer uma complementação ao nosso material didático em relação às modalidades de bexiga natatória de peixes com ligação, que ela é chamada de fisóstoma, então ele engole o ar, essa é a vantagem evolutiva de estar ligado ao sistema digestório, e uma bexiga natatória fisóclista, tá? Ó, sem ligação. Existe uma glândula de gás que vai enchendo essa bexiga natatória ou esvaziando, obviamente, para ele manter a sua temperatura, né? A sua profundidade, perdão, tá? Então, ligado ao sistema digestório, fisóstoma. Não ligada ao sistema digestório, fisóclista, tá? Então tem suas vantagens aí entre um e outro. Beleza? Gente, então encerramos por hoje, né? Nós fizemos aí da página 41, 42 do 1 ao 6 do seu livro didático. Tinha mais alguns exercícios propostos lá para o professor, mas o nosso tempo não nos permite, tá? Fazer tudo. Mas qualquer dúvida, saiba que nós estamos à disposição para tirar totalmente as suas dúvidas em outras ocasiões, ok? Então, eu me despeço, espero que tenham gostado, que tenham participado bastante dessa resolução e qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau, até mais!